Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, o jogador, capítulo 241. Kizaru olhou para Josh. O esquema deles de levar dois pelo preço de um deu completamente errado. O almirante da frota foi morto. Aokiji foi cortado e transformado em cinzas. Garp está em um estado desconhecido, e alguns de seus vice-almirantes foram reduzidos a cinzas assim. O mundo entrará em completo caos quando esta batalha terminar. Kizaru sabia que não poderia deixar a morte de todos ser em vão. Ao fechar os olhos, o corpo de Kizaru começou a brilhar. Josh, que estava na frente dele, certamente ficou cego pelo forte clarão que cobriu toda a área. Kizaru apareceu no céu. Na minha forma desperta, posso escolher qualquer tipo de luz em que posso me transformar e a velocidade que se seguirá. Josh levantou a cabeça. O usuário Logia estava lá com certeza. Agitando sua espada, Josh enviou um gigantesco arco de espada, exceto o último para se transformar em um feixe de luz. Mas Kizaru não. Ele desapareceu no ar. Como eu disse, nem um raio de luz desta vez. Kizaru disse ao aparecer ao lado de Josh, com o pé próximo à cabeça. Josh ergueu o punho, desviando o ataque. Uma forte onda de choque se espalhou. Agora morra. Josh tentou segurar sua perna, mas Kizaru simplesmente desapareceu no ar. Não parecia resultado da velocidade. Mas é como se ele tivesse desaparecido, como se tivesse se tornado um fantasma, seguido por um forte clarão ofuscante. Normalmente, Kizaru se transformava em um feixe de luz, um tipo de luz pesada que você pode ver se movendo, mas desta vez ele não era. Jogador Sam, você sabia por que não te ataquei antes? Kizaru disse. Josh bateu as asas. Porque foi tão assustador para você se aproximar. Kizaru zombou. Eu estava controlando uma forma mais forte de luz enquanto a direcionava para você. Ele então acenou com a mão. As nuvens acima dele foram cortadas ao meio, revelando o sol brilhante. Olhe bem, disse Kizaru. Havia outro sol. Josh quase não acreditou no que via. 2 sóis da manhã. Você está apenas vendo o flash do orbe de luz que convoquei. Kizaru sorriu enquanto apontava o dedo para Josh. Agora, vou usá-lo como minha arma. Seu idiota. Você sabe o quão grande é o sol para você invocar uma parte dele. Josh repreendeu enquanto cerrava os dentes. Eu sei muito bem. Kizaru disse. A cor do céu foi substituída por um forte brilho branco. Estou no controle disso. Abaixo, tudo ficou branco. Não havia sombra. Quanto ao calor, estava bem mais quente que o sol. Kizaru sacudiu o dedo. Do céu branco, um gigantesco feixe de luz desceu em direção a Josh, que já tinha visto o futuro e se esquivou para o lado com uma velocidade ofuscante. Estrondo. Josh se viu voando com a força da viga. Ao olhar para baixo, ele pôde ver um todo muito grande. Você não sabe nada sobre radiação nuclear, não é? O que? E aqui eu não queria usar isso. Josh abriu a mão. Ah. Kizaru ergueu as sobrancelhas ao ver um orbe aparecendo. Vou ter que reverter o tempo e eliminar você assim que você desaparecer, disse Josh enquanto olhava para sua mão. Mas a pérola do tempo, lenda. O anfitrião pode usá-lo para retroceder o tempo de 1 a 20 minutos. Observação. Deve ser usado com muito cuidado. Pode ser usado apenas uma vez. Ele nunca pensou que usaria esse item, já que era raro conseguir. Mesmo quando ele usou a visão de futuro para obtê-lo, ele não o fez. Mas ele não pode sentir pena de usá-lo. Não quando ele tem a sorte absurda do Baccarat que pode ajudá-lo a ganhar algo melhor. Agora, Josh sentiu que precisava consertar o dano causado por Kizaru, que convocou uma parte do sol que cobre o céu, e agora, este território está cheio de radiações mortíferas. Ah! Kizaru não acreditou no que ouviu. Rapidamente, ele estalou os dedos e um feixe muito grande, que era invisível, dirigiu-se para Josh. O feixe estava tão quente que iria vaporizá-lo. Josh soltou um suspiro e esmagou a pérola do tempo. 50 segundos, exatamente de volta no tempo. Josh se viu brandindo sua espada contra o corpo de Kizaru, que desapareceu no ar. Foi o momento exato em que Kizaru se teletransportaria para o céu na velocidade da luz. Josh decidiu que era o melhor momento para surpreendê-lo. Mas mais velocidade vezes 225. A velocidade de Josh já era absurda, sem o impulso de sua Akuma no Mi. Ele pode cruzar quase 5 km em um segundo depois de todos os impulsos que obteve. O que significa que sua velocidade é de 18.000 km por segundo. Aumente isso em 2.250 vezes e você terá uma velocidade que ultrapassa a velocidade da iluminação. Para Kizaru, que é muito mais rápido, seus sentidos não estão adaptados à sua velocidade. Mas Josh é diferente. Assim que Kizaru apareceu no céu e abaixo das nuvens, ele procurou um rastro para Josh zombar dele antes de seu ataque final. Mas Josh não estava em lugar nenhum, procurando por mim. Kizaru sentiu um toque em seu ombro. A névoa escura o cercou de todas as direções, tirando seu poder de Akuma no Mi. Josh apertou ainda mais seu ombro. Sem chance. Eu cancelei sua Akuma no Mi. Você não pode usar seu poder. Josh respondeu ao chocado Kizaru. Kizaru cerrou o punho, transformando-se em tinta preta. Ele se virou e decidiu fazer seu último ataque. Infelizmente, Josh não estava com disposição para misericórdia. Ele alcançou suas costas, pegou a grande espada do diabo e cortou, cortando Kizaru ao meio, antes que seu corpo caísse no mar. Josh virou enquanto se dirigia para a ilha destruída, caindo de pé, antes de se transformar em humano novamente. Ele penteou o cabelo para trás, olhando para os restos da marinha que estavam escapando. 2 pássaros em um dia, mas um dia muito longo. Josh disse enquanto se sentava, antes de deitar de costas. Ele olhou para o dedo como se houvesse um anel contendo uma lasca de ouro puro. Josh, o que faremos com os fuzileiros navais? Orgulho perguntou ao ver Josh
Josh deitado. Josh olhou para cima. Ele quase se esqueceu de seus demônios. Eu ia poupá-los, mas pensando novamente. Se eu os deixasse escapar, Josh disse. Ira continuou em seu lugar. Todos vão pensar que você é uma tarefa simples e tentarão a sorte com você. Bingo! Josh piscou para Ira. Então eles são seus rapazes. Destruam os navios deles e deixem os sortudos nadar de volta. Vou tirar uma soneca. E então amanhã ficarei mais forte. Capítulo 242. Os restos da frota da marinha foram destruídos pelos demônios de Josh, e os únicos sobreviventes foram aqueles que nadaram de volta. Claro, ninguém jamais saberá se conseguirão voltar ao Grand Line, sem um caminho de navegação, comida e com todos os monstros marinhos e reis abatidos. Josh, que estava deitado, mal conseguia acreditar no quão cruel ele se tornou. Mas ele não poderia mais se importar mais com isso. Ele apenas fechou os olhos e dormiu como um bebê. Algumas horas depois, Josh acordou no meio dos olhares das meninas. Ufa! Hancock soltou um suspiro de alívio. Eu pensei que você tivesse morrido. Josh sorriu levemente. Eu não estava bufando. Você não estava respirando, disse Robin. Precisávamos usar um dos orbes dourados que você nos entregou. Ela então colocou a mão no seio esquerdo e abaixou a cabeça, quase soluçando. Foi muito triste ver você morrer. Josh inclinou a cabeça. De jeito nenhum isso aconteceu. Josh leu seus pensamentos. Por que ela está pensando em um rei do mar coelho rosa? Pare de brincar com ele desse jeito. Mikita deu um tapa nas costas de Robin. Fufufufu. Robin riu levemente. Só um pouco de humor. Humor negro, você quer dizer. Mariana cortou. Ah, certo. A propósito. Robin disse. Houve alguns fuzileiros navais que tentaram escapar nadando. Mas não se preocupe, terminei o trabalho. Você não poderia deixá-los, apenas um pouquinho deles para fazer seu trabalho, disse Josh. Eles não foram embora, apenas um sobrevivente da minha cidade natal. Eu fiz o mesmo, certo? Ela sorriu e sentou-se. Então deixe-me ver se entendi. Baccarat olhou em volta admirado e perguntou a Josh. Você derrotou toda a marinha, incluindo os lendários fuzileiros navais, sozinho? Sim, respondeu Josh. Ele fez tudo isso sem tanto poder. Se houver alguém para sobreviver a ele, será Garp. Agora, eu me pergunto, qual seria a minha recompensa? Quem seria louco o suficiente para tentar eliminar você? Mikita colocou as mãos nos quadris e revirou os olhos. Não dê azar, disse Josh. Não se pode subestimar o poder do azar. Posso ajudar com isso. Baccarat ergueu a mão. Além disso, isso não significa que você é a criatura mais forte da história, disse Viola. Eu honestamente não me importo. Josh sentou-se e soltou um longo suspiro. Não mais. Eu só quero relaxar. Tenho uma eternidade para gastar. Você quer dizer? Hancock inclinou a cabeça. Eu consegui o ouro puro. Lillian tem. Você pode derretê-lo, colocar uma pequena lasca em um anel e seu processo de envelhecimento irá parar. Bem, parecia bom não envelhecer para sempre. Pelo menos, você não terá que se preocupar em se tornar uma velha. Então, o que vamos fazer agora? O que o governo mundial fará? Não acho que eles vão simplesmente sentar-se. Eles podem, Josh sorriu. Quantos dragões celestiais existem? Robin foi o primeiro a responder. Deveria haver 5 dragões celestiais para governar o mundo. Josh sorriu. Robin parece não se lembrar do resto dos dragões celestiais. Porém, Josh o faz porque se lembra do anime. Mesmo que ele os tenha esquecido neste mundo, ele nunca poderá esquecê-los. Isso significa que tudo que resta são os 5 anciãos. Josh ergueu as sobrancelhas. Por que você está balançando a cabeça de repente? Hancock inclinou a cabeça. A Terra Santa, onde os dragões celestiais vivem ou costumavam viver. Hoje em dia o mundo está muito calmo. As pessoas que tinham um ódio profundo pelos dragões celestiais não sabem mais de quem estão com raiva. Foi um mistério, honestamente, que foi substituído por uma lenda. Havia rumores por toda parte de que os dragões celestiais eram um mito sobre criaturas que criaram um mundo. Também houve um boato de que existe um dragão celestial, além do líder, São Carlos. Isso não faz sentido, disse um homem careca enquanto olhava para o papel. Verificamos os registros de nascimento dos dragões celestiais. O aniversário deles e eles estão aqui. Só Carlos está aí? Um homem loiro coçou o cabelo. Será possível que ele seja o único dragão celestial? Outro com barba disse. Quem são os pais dele? Não sabemos. Ou seja, ele nasceu aqui, mas não conhecemos os pais dele. Deixando uma opção. Rob Akuma no Mi. Talvez algum agente ou um escravo tenha colocado a mão nele. Vamos testá-lo. Vamos chamar o IM primeiro. A porta foi aberta de repente. Carlos entrou com um ar poderoso ao seu redor. Suas mãos estavam no bolso e ele levantava a cabeça como se estivesse acima de todas as criaturas deste mundo. Você me convocou? Carlos disse, tirando a poeira do ombro. Esses patéticos mortais não conseguem nem fazer a limpeza direito. Carlos, quem são seus pais? Perguntou um dos 5 anciãos. Sou órfão. Eles morreram quando me deram à luz e eu fiquei aqui. Carlos respondeu. Stussy disse a ele para dizer isso sempre que alguém lhe fizesse uma pergunta. Na verdade, ela o fez memorizar as respostas dando um tapa na cara dele tão rápido que ele sabe a resposta melhor do que conhece a parte de suas esposas. Os 5 anciãos o examinaram. A resposta de Carlos foi tão rápida. Eles acreditavam que ele não conseguiria se recuperar tão rápido. Basta olhar para o Carlos. Embora ele tenha perdido peso e não pareça mais um idiota, ele é um idiota. Talvez a cabeça de Carlos tenha inventado essa história para preencher o vazio, pois ele se esqueceu dos pais.
E com quem você passou sua infância? Passei o tempo correndo, brincando com os escravos, e às vezes, descendo para pegar algumas esposas, disse Carlos. Se eles são casadas é melhor. Se os maridos deles estivessem lá, é muito melhor tirar isso dele. De repente, do nada, um agente apareceu. Ele olhou para os 5 anciãos e tirou a máscara. O suor estava cobrindo tudo. Foi uma visão incomum. A princípio, os mais velhos pensaram que este agente poderia ter uma Akuma no Mi Hobby para ele mostrar tal reação após iniciarem o interrogatório com Carlos. Suas próximas palavras, no entanto, provaram que eles estavam errados. Seria pior do que eles imaginavam. Recebemos um relatório. No meio do processo da batalha de Josh e Kaido, um dos mais velhos levantou-se. Eles ainda estão brigando, certo? O agente engoliu sua saliva. Também não acredito no relatório dos nossos espiões. Mas diz que o jogador eliminou Kaido e depois travou uma batalha contra a marinha. O terremoto anterior como resultado da colisão do corpo de Garp contra a linha vermelha. Quanto ao resto da frota da marinha, todos eles estão mortos. Nenhum sinal de sobrevivente sobrou. Todas as nossas forças simplesmente desapareceram. Carlos quase perdeu a consciência. O que aconteceu? Nossos espiões dizem que o jogador derrotou os almirantes e toda a frota sozinho. Se houver um sobrevivente, será Garp. E ele precisa de tratamento. Os 5 anciãos levantaram-se em estado de choque. Carlos olhava para a esquerda e para a direita, pensando se seria o momento certo para se aproximar dos 5 mais velhos e começar a tocá-los. Ele não poderia ser descuidado aqui, pois ninguém sabe quanto tempo esses 5 viveram, mas todos sabem que eles são fortes. Cada um deles recebeu algo chamado Cirurgia da Juventude Eterna, e existe aquele que protegeu os dragões celestiais desde que nasceram. Então isso exige que eu me mostre, disse uma voz que veio de trás dos 5 anciãos. Não posso mais deixá-lo crescer. Os 5 anciãos ajoelharam-se quando se viraram e se curvaram. Capítulo 243. Josh abriu os olhos lentamente quando o novo dia chegou. Ele colocou a mão na testa e afastou o cobertor antes de se sentar. Certo. Todos os meus inimigos estão mortos agora. Kaido e todos os fuzileiros navais já se foram. Neste caso, o mundo entrará no caos. Meu melhor palpite é que novas potências surgirão desde que eu abri caminho. Talvez Dragon assuma as posições dos fuzileiros navais e estabeleça uma nova ordem. Por um lado, ninguém será burro o suficiente para me desafiar. Papai. Mariane apareceu de repente e sentou-se nua em cima dele. Josh ficou bastante surpreso ao vê-la animada pela manhã. E você? Eu estava planejando ter um dia calmo com café e ainda assim você me surpreende desse jeito. Eu não conseguia dormir, disse Mariane enquanto apoiava a cabeça no peito dele. Josh deu um tapinha nas costas dela. E por que isto? Estou me perguntando. Qual será a sua recompensa? Josh fechou os olhos e riu. Eles vão cancelar. Não acho que alguém terá dinheiro suficiente para convencer as pessoas a me caçarem, disse Josh. Não, acho que eles terão medo de que você se sinta ofendido por não ter uma recompensa. Mariana disse. As recompensas para piratas e criminosos eram algo de que eles tinham muito orgulho. Quanto maior, melhor. Não se pode simplesmente mexer com isso. Eu não me importo. De qualquer forma, vou fazer alguns alongamentos. Deixe as outras dormirem. Josh a empurrou e saiu pela porta. Ele estava pronto para o novo dia. Depois de preparar um café, foi até a esquina e começou a beber. Tudo o que ele precisa fazer agora é esperar que Califa volte com a fruta do diabo de Ló e tenha juventude eterna. Agora pode se perguntar por que Josh precisa da cirurgia da eterna juventude quando ele não pode envelhecer. Basicamente, ele alcançou a imortalidade. Mas a longa idade não é o ponto. Ouro puro congela a idade. Isso não aumenta sua expectativa de vida. Ele tem uma idade em que vai morrer, não vai simplesmente alcançá-la. Se ele usasse sua Akuma no Mi alma a alma para tirar 82 de si mesmo, ele morreria. Mas se ele fizer a cirurgia da eterna juventude, o envelhecimento de Josh não será considerado congelado. Isso significa que ele pode tirar o quanto quiser da sua idade. E assim, ele poderá criar infinitos manos a partir de seus atributos. Basicamente, Josh será como um ser divino neste mundo. O mundo estava de cabeça para baixo quando chegou a notícia de hoje. Todos seguravam o jornal de queixo caído, sem acreditar na notícia. O jogador destrói a frota dos fuzileiros navais sozinho. Imortal Kaido está morto. A notícia não pôde ser escondida por 2 motivos. A fonte não é o governo mundial. E eles não tinham poder para impedir que se espalhassem. A notícia se espalhou tão rápido ontem pelo Novo Mundo e depois se espalhou pelo Grand Line. A recompensa de Josh foi colocada em risco. 50 bilhões berries? Isso era muito pouco dinheiro. Muito pouco para quem valoriza a vida. Depois de mais um dia, Califa voltou para Josh que estava nas terras de Toto. Ela estava tendo Ló com ela, que estava inconsciente e derrotado. Josh ficou feliz com isso e tirou sua Akuma no Mi. Josh então fez alguém dos filhos de Lilin comer a Akuma no Mi e disse-lhe para fazer a cirurgia nele. O pirata recusou a princípio. Mas assim que soube que Josh poderia trazê-lo de volta à vida, como havia feito com Lilin, além de lhe ter prometido algum dinheiro, o pirata fez a cirurgia sem hesitar. Josh reanimou o cara e o chutou depois disso. Ele então foi até a praia da ilha e sentou-se de frente para o mar com as meninas. Então, parece diferente? Robin perguntou. Isso faz você durar mais? Hancock perguntou. Vamos ver. Josh, que estava deitado no chão, abriu a mão. Uma névoa azul começou a se espalhar e foi ficando cada vez maior, sem qualquer limite. Funciona. Califa. Josh chamou. Califa entendeu seu papel e sacudiu o dedo, despertando sua Akuma no Mi e criando enormes nuvens de relâmpagos. A névoa azul deixou a mão de Josh, fundindo-se com as nuvens e criando uma nova nuvem viva. A nuvem logo encolheu e flutuou ao lado de Josh, que sorriu e deu um tapinha nela. Seu nome será Claudium, Josh o nomeou. Espere. Isso significa que você pode criar um exército maior que o meu. Robin disse. Sim, vamos criar mais.
Preciso me preparar para os ataques que podem ocorrer 20 anos depois. Josh disse enquanto olhava para Khalifa, que felizmente começou a fazer novas nuvens. As garotas atrás de Josh riram um pouco, pensando que pode ser bastante irreal para ele fazer os preparativos para 20 anos depois. Josh estava planejando se aposentar hoje e realmente iria afirmar seu domínio. O sol logo se pôs e Josh terminou. Ok. Seu nome é Nuvem 400. Terminamos hoje. Enquanto isso, no topo da linha vermelha que separa o mundo, erguia-se um homem com uma longa katana e olhos vermelhos. Seu corpo estava coberto por roupas escuras. O capuz tornava difícil ver qualquer coisa além de seus olhos frios e escuros. Dando um passo à frente, o homem saltou. Eu estava esperando que alguns dos D trouxessem o One Piece para mim, mas acho que é a minha hora de me mostrar. O homem deu um pulo ligeiramente voando no ar. Logo ele chegou a uma área sem vento. Na sua visão surgiu uma grande ilha. Ele embainhou a espada lentamente e uma grande fenda apareceu, dividindo a ilha ao meio. Uma grande quantidade de poeira subiu, cobrindo toda a área. Iemi caiu de pé, encontrando-se entre um grande número de Amazonas. Ele sacou sua espada. Traga-me seu líder. Então, o que vamos fazer amanhã? Hancock perguntou a Josh enquanto ela o abraçava. Vamos visitar suas irmãs. Josh ergueu os olhos. Sonia está grávida. Eu a deixei para trás por esse motivo. Além disso, quero ver Marigold. Ela estava de dieta. Hehehe. Hancock riu um pouco. Ela era tão rápida que não dá para fazer piada com ela sem sufocar. Ei, essa é sua irmã. Josh olhou para ela sem acreditar. Se tivéssemos Twitter, essa piada por si só iria banir você. Então você pode fazer piadas sobre gordos e eu não? Hancock perguntou. Nunca disse isso. Josh deu um tapinha no nariz dela. De repente, os dois franziram a testa. Hancock desapareceu de seu lugar, aparecendo de pé enquanto segurava alguém pelo pescoço. Era um homem vestido de branco com uma máscara cobrindo o rosto. Este foi um sinal de que ele pertence ao CP0, do governo mundial. Hancock o sufocou, o conquistador aqui infundido em sua mão e fazendo raios vermelhos ao seu redor. Espere. Josh ergueu a mão, vendo que o agente segurava um Dendemushi. O agente estendeu-o lentamente para Josh, sem conseguir dizer uma palavra. Logo seu pescoço quebrou e ele morreu. Opa, desculpe. Hancock apertou a mão dela enquanto ela jogava o corpo. Josh olhou para o caracol que caiu. Começou a falar. O jogador. Veio uma voz fria. Você pegou algo que me pertence e estou prestes a pegar o seu. Quem fala comigo? Josh perguntou. Ele tirou muitas coisas de muitas pessoas. Eu sou eu. Quem é você? Josh perguntou, confuso. Eu sou o Iemi, aquele que governa o mundo. Você é eu? Josh inclinou a cabeça. Quem diabo se chama como eu sou? É como dizer que você é você. Vamos direto ao ponto. Estou na Amazon Lily e estou tendo um refém. A atual rainha e seu herdeiro pertencem a você. Certo. Venha, vamos trocar a vida por outra. A expressão despreocupada de Josh mudou de repente. Ele caminhou até o caracol e esmagou-o com os pés, interrompendo o chamado. Ele virou o rosto para ver Hancock prestes a desmaiar quando seu rosto perdeu a cor. Por quê? Por que você fez isso? Ele tem Sonia em casa. Hancock gritou. Josh respirou fundo 2 vezes. É a melhor decisão. Ele pode matá-la no meio da ligação. Eu precisava confundi-lo. Agora ele estará pensando no que fazer, ou em me mandar uma mensagem para me provocar a ir lutar com ele. De qualquer forma, trouxe alguns segundos preciosos. Fique aqui, vou trazer sua irmã para jantar. Josh pegou um talismã de seu armazenamento que lhe permite se teletransportar para qualquer lugar onde esteve antes. Espere, eu vou com você. Hancock gritou enquanto tentava tocar Josh, que desapareceu antes que ela pudesse alcançá-lo. Desculpe, ele disse sua última palavra antes de sair sem deixar rastros. Josh não queria levar Hancock com ele. Ela deixa suas emoções tomarem conta dela. E ele estava certo, pois ela vai causar uma grande bagunça aqui. Josh não queria perder o elemento surpresa. Já Hancock, que percebeu a situação, ergueu a cabeça e gritou. Capítulo 244. Josh apareceu na ilha de Amazon Lily. Este lugar foi seu lar durante meses, quando a Kainu o lançou no mar. Ele fez amizades aqui, comeu frutas com as Amazonas e todos foram legais com ele. Agora, ao aparecer no topo de uma colina, Josh pôde ver que a ilha estava dividida ao meio. Suas pálpebras tremeram. O espadachim que fez isso certamente está em um nível muito alto. Mais alto que Mihawk, e tanto Josh quanto Mihawk estavam no auge da esgrima. Mas outros fatores colocam Josh no topo como força, aqui velocidade e tudo mais. Josh virou os olhos para a esquerda e para a direita enquanto escondia sua presença. Ele fechou os olhos e pôde sentir um espírito de luta muito poderoso. Agora eu me lembro do Iemi. Aquele que realmente governa o mundo e possivelmente o segredo dos dragões celestiais. Ele pode ser um ser antigo e o segredo dos dragões celestiais, que também é a razão pela qual eles sabem sobre a cirurgia da juventude eterna. Eu tenho que ser cuidadoso. Sim, ele tem que ter cuidado. Não pelo bem dele, mas pelo bem das Amazonas daqui. Se ele quisesse que eles continuassem vivos com seu filho, ele não deveria marcar presença. Os seres antigos, meio que me lembram Dark Souls, a senhorita já está. Josh convocou sua espada do nada e a colocou na cintura. Ele se agachou e segurou o punho da espada enquanto fechava os olhos, tentando examinar a ilha em busca de algum homem. Na mente de Josh, uma grande pintura preta apareceu. No meio, apareceram sombras brancas de pessoas.
Ele conseguiu distinguir a sombra de Sonya, que estava deitada no chão em sua forma de cobra. Acima dela havia um homem da altura de Josh, e ele apontava uma espada para ela enquanto segurava Dendemushi com a outra mão. O polegar de Josh empurrou um pouco a espada para cima. Estrondo. Uma bomba supersônica pôde ser ouvida, seguida pelo desaparecimento da imagem de Josh. Josh, em pouco tempo, apareceu no meio da cidade da tribo Kuja. Ninguém podia vê-lo, mas ele podia sentir os olhos vermelhos nele. Entre ele e Josh havia uma parede feita de energia transparente. Josh cortou para cima. O homem deslizou até o chão e voou para trás, antes de atingir um prédio. Josh virou a cabeça, vendo que Sonya estava ofegante, enquanto havia poucos corpos no chão que pertenciam a algumas amazonas. Cheguei tarde. Josh sorriu para Sonya. Sonya, que estava deitada no chão, começou a ofegar. As coisas estavam acontecendo muito rápido. Num segundo, ela estava enfrentando a morte e no outro, ela estava enfrentando Josh. Josh, ela ergueu as sobrancelhas em confusão. Sim. Josh brandiu a espada enquanto caminhava e olhava para a nuvem de poeira que apareceu depois que Josh mandou o homem voar. Eu pensei que você tivesse desligado a ligação. Sonya tinha algumas lágrimas no rosto. Pensei que você tivesse me abandonado. Agora, disse Josh. Você pode questionar meus métodos, mas não minhas intenções. Ela soluçou um pouco e estendeu os braços como se estivesse desesperada por um abraço. Vai e se esconda. Esse cara não está morto. Josh disse. Sonya levantou-se, acenou com a cabeça, ergueu algumas amazonas do chão e recuou. Agora, diga-me quem é você, disse Josh enquanto a nuvem de poeira se dissipava. E Amy apareceu, com a mão estendida com uma parede feita de aqui estendendo-se de sua mão. Fui eu quem governava o mundo. Ninguém me viu, exceto os anciãos. Os seres desta era não me conhecerão, então é inútil explicar. Eu disse. Eu conheço você, um homem morto. Josh começou a andar lentamente, escamas vermelhas cobrindo-o e sua altura aumentando. Um homem que viveu 800 anos. O homem empurrou o capuz para trás, revelando um rosto muito jovem com olhos vermelhos. Eu não posso deixar você viver mais. Sua existência é mais ameaçadora do que o bobo do One Piece, por mais que eu esteja interessado em sua história. Josh voltou os olhos para as garotas mortas, antes de olhar para frente. Você tem que morrer. E Amy sorriu. Você é forte, mas não sabe o que um homem da minha idade poderia ter aprendido. Aqui começou a criar uma aura em torno do Amy. Orbs começaram a voar para fora e se dirigiram em direção a Josh, que rapidamente apareceu em outro lugar. Josh descobriu que todos os orbes estavam indo em sua direção. E Amy moveu os lábios. Você vai dizer que está surpreso por eu poder ver o futuro. Também posso ler sua mente. Você é como uma página aberta para mim. Josh realmente ia dizer isso, mas ele não o fez. Ele apenas estendeu a língua em zombaria e cortou muitas vezes em várias direções, cortando os orbes. Sempre que passavam por ele, criavam fortes explosões. Por que preciso ver o futuro, enquanto já posso ler seus pensamentos também? Josh desencadeou uma grande pressão do conquistador aqui ao seu redor em forma de onda. Ele poderia explodir esta ilha em pedaços se não fosse pelas pessoas que vivem nela. Mas parece que ele tem que lidar com esse velho. E Amy bufou. Ele liberou seu conquistador aqui também. A coisa que ele vinha treinando há tanto tempo. Você conhece as armas antigas? Sim, já ouvi falar disso. Eu sou esse. E Amy ergueu a mão e apontou para Josh. Não importa em que direção você se mova. Este ataque irá apagar você. Desvie, e sua mulher e seu filho morrerão antes de você. E Amy parecia estar confiante de que Josh não iria embora. Seja meu convidado. Josh não parecia preocupado quando abriu os dois braços, pronto para receber o ataque. Relâmpagos vermelhos dançaram nos braços de Amy. No segundo seguinte, um feixe poderoso se moveu, grande o suficiente para engolir Josh. Até agora parece que Amy tem o Haki mais forte que Josh já viu. Mesmo que o Haki de Josh fosse tão forte quanto 10 pessoas, ele poderia dizer que falta algo contra o ser antigo. Mas o que não lhe falta em comparação com ninguém é o seu poder de malandro. Um raio vermelho cobriu a mão de Josh, e ele a estendeu, segurando o feixe enquanto infundia seu Haki em seu armamento. Várias feridas apareceram em suas mãos que sararam instantaneamente. Mas eles continuaram aparecendo. Josh podia sentir que seu poder estava aumentando à medida que sua constituição Berserk funcionava. Agora me diga quem está transformando meus filhos em brinquedos. E Amy perguntou a Josh que estava prestes a morrer. Por que eu responderia? A resposta está na sua mente. Carlos. E Amy suspirou. Aquela criança. Vou puni-lo. Ele virou a cabeça. Sim, mas você não leu o pensamento principal. Mais? E Amy murmurou os pensamentos de Josh. Que diabos? Tamanho e velocidade. Josh esticou o corpo e redirecionou o feixe para Amy. A viga cresceu tanto que poderia engolir a ilha. E sua velocidade era impossível de se esquivar. E Amy foi engolido por isso, seu corpo se dissolvendo no nada. No segundo seguinte, o feixe encolheu, voltando ao tamanho normal. No outro segundo, uma grande explosão apareceu no meio do mar, atingindo o céu. Não é tão ruim. Josh apertou sua mão. Você me fez usar 40% do meu poder. Josh levantou a cabeça. A chuva começou a cair do céu claro e estava salgado e vermelho. Parece que a explosão enviou o sangue das criaturas que morreram para a água. Todo mundo vai precisar de um banho. Josh virou a cabeça. Algumas garotas estavam escondidas. Você pode sair. Josh acenou com a mão. Muitas mulheres começaram a vir. Josh, ei, você conhece aquele cara maluco? Oh, quase não te reconheci. Você cresceu desde a última vez que esteve aqui. Josh era bastante popular neste lugar como o único homem que morou com elas. Capítulo 245. Bem, me custou alguma riqueza ter aqueles Golden Orbs, mas nada que vale a pena mencionar. Cada amazona morta está viva. Agora, Hancock, você pode parar. Não.
Não consigo esquecer como você me deixou para trás. Hancock disse através do Dendemushi com uma voz chorosa. Por favor, Josh disse com uma voz fofa. Diga mais uma vez. Por favor. Josh apenas revirou os olhos e disse isso. Tudo bem. Não posso ficar com raiva de você para sempre, Josh. Josh estava sentado em uma fogueira com os habitantes da Amazon Lily. Atualmente, ele estava no Dendemushi com Hancock. Ela estava tão preocupada desde que soube que alguém ameaçava a vida de suas irmãs. Josh achou emocionante ver como os irmãos, apesar de quantas vezes ele os viu brigando, se preocupavam um com o outro. Depois de eliminar Amy, Josh usou os Golden Orbs para reviver as Amazonas mortas. Elas estavam confusas e tratavam tudo como um pesadelo. Mesmo assim, eles ainda estavam gratos por saber que Josh havia salvado a todos. Você não deveria ter me deixado para trás, Josh. Hancock disse com um soluço. Fale com sua irmã. Você tem que se atualizar. Josh jogou o Dendemushi para Marigold, que estava sentada ao lado dele. Ele deu uma olhada para ela. Ele tinha que admitir que depois de perder peso ela ficou bonita, mais gostosa que a irmã, com seios enormes, pernas longas e cintura justa. Eu não esperava que sua visita fosse tão cedo. Josh sentiu uma mão em seu ombro. Ele se virou e sorriu para Sonia. Tenho estado bastante ocupado. Você sabe, lidando com tudo. E os seus bebês. Achei que os homens se importavam com os filhos. E eu pensei que as Amazonas não se importassem com o pai de seus filhos. Eles se importam quando amam. Ela colocou a outra mão em seu ombro e o abraçou. Josh soltou um suspiro suave enquanto olhava entre a nova Marigold e Sonia. Faz muito tempo que não fiz susnu. O que você está pensando? Sonia cutucou o nariz para chamar sua atenção. Nada, respondeu Josh. Ei, isso é ruim, disse Sonia. Então, você vai ficar esta noite? Sim, vou ficar aqui antes de levar você comigo, disse Josh. Ou posso me mudar para cá. Quem sabe? A Amazon Lily parecia um bom lugar para fazer boas ações. Com Josh aqui, as Amazonas maduras não terão que sair da ilha para procriar. Estou apenas fazendo caridade. Josh riu. Ele ajustou o corpo e deitou-se na coxa de Sonia, antes de pegar seu casaco e pegar outro Dendemushi. O que você está fazendo? Sonia perguntou. Este é um Dendemushi especial. Pertence ao meu agente duplo. Josh disse enquanto começava a chamar Stussy. Agora, deixe-me falar. Ara. Finalmente você está me ligando. Achei que você tivesse esquecido de mim. Não faz muito tempo, Josh respondeu assim que ouviu a voz de Stussy. Com uma voz sorridente, ela disse. Com licença. De qualquer forma. Stussy, você pode começar a eliminar os dragões celestiais e os brinquedos antes de se juntar a mim. Ei, não é tão fácil. Existe aquele velho ancestral. Você não sabe sobre ele, o nome dele é Iem. Sim, 800 anos. Acabei de terminar com a vida dele. De qualquer forma, estou na Amazon Lily. Venha antes do jantar. Josh desligou a ligação depois de emitir sua ordem para eliminar os dragões celestiais. Ele não excluiu Carlos. Josh não queria poupá-lo. Aquele cara tentou eliminá-lo e desossar suas garotas. Mesmo assim, Carlos se arrependeu e deu sinais de mudança. Então, Josh decidiu dar-lhe uma morte misericordiosa em vez de deixá-lo ser punido pelo exército revolucionário. Ele mentiu e olhou para o céu. De repente, ele sentiu uma mão grande em sua coxa. Ele levantou a cabeça para ver uma amazona loira esfregando o ar. Seus lábios se curvaram para sorrir. Então, o que você acha? Marigold disse enquanto apontava para si mesma. Ela é grande, mas está em boa forma para seu tamanho. Sonia olhou para ela e mordeu os lábios, quase sibilando. Josh se levantou e olhou nos olhos de Mari. Eu deveria brincar com a autoestima dela se quisesse que ela se entregasse. Estou bastante surpreso. Você é bom, mas ainda falta alguma coisa. Josh mentiu. Quando se trata de falar com mulheres assim, não existe mentira, apenas flerte. O que é? Marigold abriu amplamente os olhos. Você tem que descobrir por si mesmo. Josh bocejou enquanto se deitava na coxa de Sonia novamente. Descubra você mesmo. Josh olhou para ela antes de fechar os olhos. De qualquer forma, estou cansado. Marigold apoiou o queixo nas mãos e olhou para ele. Mesmo sem meu poder de leitura de mentes, posso dizer o que ela está pensando. Acho que ela vai tentar me seduzir mais tarde para saber disso. Vou provocá-la mais tarde. Mais tarde naquele dia, Stussy começou a cumprir a ordem que Josh deu a ela. Primeiro, ela começou com os agentes do CP0, que nunca esperariam uma traição dos seus comandantes. Então ela começou matando brinquedos, o que foi muito fácil devido à diferença no nível de poder. E por fim, ela quebrou o pescoço de Carlos, o que, claro, anulou o efeito de seu poder. Todos ao redor do mundo se lembravam dos dragões celestiais, de como eles os odiavam e de como serviam, o que alertou os 5 anciãos, os últimos dragões celestiais vivos. Quando estavam prestes a deixar o palácio, encontraram um híbrido do tamanho de uma montanha entre um rei do mar e um humano, apontando as mãos para o palácio que parecia pequeno. Ao redor daquelas mãos, houve uma onda de choque formando uma esfera. Com a força de alguns milhões de toneladas, Stussy lançou os 6 armas do rei, e a mais poderosa técnica de ondas de choque foi liberada, e nada poderia detê-la. Os 5 anciãos junto com os soldados no palácio encontraram seus corpos sendo perfurados. A linha vermelha, a grande montanha que dividia o mundo ao meio, havia rachado e partes dela começaram a desabar. Não se pode subestimar o que um agente com o poder físico de um rei dos mares pode fazer. Stussy voltou à sua forma humana e bateu palmas enquanto olhava para a destruição que havia deixado. Ela sorriu cruel e impiedosamente. Ao que parece, os piratas não precisarão mais ir à Ilha dos Tritões para passar para o Novo Mundo. Ela olhou para sua mão. Certamente, Josh deu a ela uma Akuma no Mi muito poderosa. Ele não estava mentindo quando disse que até ela poderia derrotar Linlin se usasse esta Akuma no Mi, mas para ser sincero foi bastante fraco comparado ao que ele tem. Stussy foi até a esquina, pegou uma sacola e começou a andar no ar em uma direção.
A rainha do prazer está oficialmente aposentada. Mais tarde naquela noite, Josh estava enfrentando a morte por Snu, um trio de irmãs. Terminado, ele ofereceu às boas irmãs que se mudassem com ele, o que elas aceitaram. Assim que Stu se chegou, ele decidiu que era hora de mudar. Não demorou muito para que Josh conseguisse os itens do sistema para se teletransportar de volta para Totoland. Josh sorriu ao chegar em casa, sabendo que agora havia alcançado seu sonho. Tudo que ele precisa agora é de um lugar e de um palácio ao seu estilo. Ele tem todo o poder, todo o dinheiro e todo o tempo que quiser. Talvez ele encontre outro objetivo mais tarde, mas agora não tem pressa. Capítulo 246. Depois das ações de Josh que mudaram dramaticamente o mundo, as coisas nunca mais poderiam permanecer as mesmas. Com a morte de 2 imperadores piratas e a queda do governo mundial e da marinha, a grande era dos piratas, criada por Goldie Roger, terminou. O mundo não estava sob o controle de ninguém. O primeiro a reivindicar foi o primeiro a receber. O exército revolucionário, que deixou de combater o governo, passou a ocupar o seu lugar e a combater os piratas, ocupando o lugar da marinha. Ninguém se opôs, nem os cidadãos, nem os sortudos fuzileiros navais que não estiveram presentes no massacre. Garp, que foi o único sobrevivente, uniu-se a seu filho, Dragon, para estabelecer a ordem no mundo. Sem o governo mundial, as coisas deveriam ser mais fáceis para eles. Muitas potências começaram a subir. Os piratas acabaram com a pirataria e formaram alianças, tudo para reivindicar um pedaço da nova era. O mesmo se aplica aos reinos que não tinham um governo mundial para protegê-los. É um mundo livre e os mais fortes estabelecerão a sua ordem. Olhando como as coisas estão, levará alguns anos para que a calma volte. Todos estão lutando e apenas os mais fortes prosperarão. Mas há uma regra que todos conhecem. Não mexa com o jogador. Ele provou, mesmo sendo um homem pacífico, que era tão cruel que não deixa sobreviventes. Além disso, houve rumores de que ele tinha guardiões e gigantescas nuvens luminosas, milhares deles, todos sob seu comando. Cada um pode destruir um país e todos estão sob as suas ordens. Com o movimento do dedo ele pode apagar todos. Enquanto isso, acima do mar, havia um navio. Um jovem com chapéu de palha brincava com ele e sorria. Então, para encontrar o One Piece, tenho que recuperar o Poneglyphoneglyphoneg vermelho. 2 deles estão com o jogador. O jovem sorriu ingenuamente enquanto sonhava acordado. Ei, Luffy, você não pode ser tão louco, disse uma garota de cabelo laranja atrás dele. Ela cerrou o punho e deu um soco nas costas da cabeça de borracha dele. Mesmo ela não tendo aqui, ela conseguiu causar um hematoma nele. Xixi. Será uma aventura divertida. Luffy virou a cabeça e sorriu. Oi, Luffy, disse um homem de cabelos verdes com 3 espadas. Vou guiá-lo até ele e lutarei com ele primeiro. Como ele é o melhor espadachim do mundo, tenho que derrotá-lo para provar meu valor. Obrigado, Zoro. Luffy acenou com a cabeça para o homem de cabelo verde, Zoro. Sim, certo. A garota de cabelo laranja sorriu ao se virar para Zoro. Você guia o navio. Leve-nos para a ilha dele. Nami sabia o quão horrível é o senso de direção de Zoro. Dar a liderança a ele certamente os manterá seguros. Meses e anos se passaram e Josh mal travou qualquer batalha. Ele nunca precisou fazer isso, com todas as suas garotas, demônios e Linlin como seu guarda. Não havia ninguém estúpido ou forte o suficiente para vir. Sabendo que ele se tornou imortal, a visão de Josh sobre a vida mudou. As pessoas sempre buscam o prazer, não aceitando ficar entediadas, pois sabem que tem tempo limitado. Nada lhes será suficiente, nem todo o tesouro do mundo, pois sabem que não poderão desfrutá-lo para sempre. Mas agora Josh tinha uma estranha sensação de satisfação com tudo o que tinha. Basta para ele não se preocupar com nada. E de alguma forma sua vida parecia ter sentido, embora fosse bastante livre de aventuras. Parecia que ele estava vivendo no paraíso. Até que suas garotas engravidaram e ele teve filhos. E a questão é que ele nunca aprendeu as lições e continuou a engravidá-las. Deus, não durmo há 10 dias. O que você quer? Josh estava em sua cama, uma cama king size. Ele se sentou e olhou para 9 crianças, meninas e meninos, parados ao seu lado. Papai, disse uma garota de cabelos verdes que não era tão pequena assim. Ele disse que há um monstro debaixo da nossa cama e estou com medo. Ela então apontou para uma pequena versão de Josh, que esfregou o nariz e olhou em volta como se não tivesse noção. As outras crianças estavam lá apenas para ver o show. Não há monstros debaixo da cama, Sonny, respondeu Josh. Ele então se voltou para a pequena versão de si mesmo. E você, Josh, pare. Josh deu-lhe um pequeno soco na cabeça. Não consegui dormir, então tive que incomodá-la, respondeu Josh. Que pirralho. Quer saber? Josh sorriu. O que? Você tem muita energia. Vou começar a treinar você a partir de amanhã. Agora venha dormir aqui. As crianças simplesmente reivindicaram a cama e levaram as mães para uma festa do pijama. Josh estava mais cansado do que suas mães. Cada um deles tem um filho, enquanto ele tem todos. Mas ainda assim, ele estava feliz com eles. Josh olhou para o teto, lembrando-se de seus dias de glória. Fui um grande guerreiro temido por todos. E agora poucas crianças estão tirando minhas horas de sono. Sinto falta da minha juventude de brincar. Segurando a espada, esfaqueando. Josh dormia enquanto pensava em lembranças felizes. Mais anos se passaram e o mundo teve sua ordem restaurada. A grande era dos piratas acabou, mas alguns piratas ainda acreditavam no One Piece. No novo mundo, apenas piratas com alto QI poderiam sobreviver, e você poderia facilmente perceber seus erros. Josh estava sentado em seu trono, acima do palácio, enquanto olhava para o mar. Seus filhos estavam minimizando enquanto ele olhava para uma frota pirata que veio reivindicar sua vida. Eles estão crescendo muito rápido. Nem demorou tanto para vê-los crescer. Josh ergueu a mão e cobriu a boca enquanto bocejava. Quando ele sacudiu o dedo, algumas nuvens escuras se formaram no céu e começaram a disparar raios que as queimaram. Trouxe-lhe alguma alegria ver que algumas pessoas ainda têm esperança, mas logo ele ficou entediado porque eram muito fáceis.
Durante esses anos, Josh conseguiu despertar todas as suas Akuma no Mi. É desnecessário dizer que cada um o colocou em um nível totalmente diferente. E Josh poderia destruir o planeta inteiro se quisesse. Mas ele não estava com vontade. Ele aprendeu muito sobre suas armas, como abrir o portal e como usar sua alma. Quando Josh convocou o Destruidor do Mundo, ele convocou um pedaço de sua alma. Tudo bem, isso está conectado a mim, então posso viver o que vive. Agitando sua espada, ele criou um portal e jogou fragmento de alma nele. Como ele tem uma vida útil infinita, ele poderia lançar tantas partes de almas em direções aleatórias. Vou passar o tempo assim até que alguém invente consoles de videogame. Josh colocou uma perna acima da outra. Durante esse tempo, ele gastou parte de sua riqueza para ajudar o mundo a desenvolver algoritmos e tecnologias. Como ele vai viver muito tempo, deve haver algo para fazer. Josh, venha, está muito frio aqui. Vou te esquentar. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.